O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém, amados? Amados, quando nós olhamos para esse salmo, primeiro nós percebemos, aleluia, que é um salmo composto por um salmista anônimo, isto é, um salmista cujo nome não é revelado nas Escrituras Sagradas. Mas apesar de ser um salmo composto por um salmista anônimo, é um salmo que nós nos identificamos em muitas circunstâncias da nossa vida. Quando nós paramos para analisar este salmo, verso 1 e verso 2 do 122, de 121, nós percebemos que o salmista ele se encontrava numa situação adversa. A Escritura diz que ele declara que ele elevara os seus olhos para os montes. Isso quer dizer que ele se encontrava num campo aberto diante de montes. E a necessidade de olhar para os montes, aleluia, nos dá uma ideia que ele estava num plano inferior. Isso quer dizer, num espaço ao pé desses montes. E segundo a geografia dessa região, o espaço que geralmente fica entre os montes, ele é conhecido como vale. Então entendemos que este salmista, ele se encontrava num vale. E vale nas Escrituras Sagradas, ele tem um significado figurativo, que significa circunstância de vulnerabilidade e de fragilidade. Então entendemos que o que esse salmista estava passando era uma situação delicada, que ele olhava para um lado, olhava para o outro e não conseguia encontrar saída nem solução para a sua causa. Mas sabe o que eu acho interessante e o que me chama muita atenção neste salmo de número 121, verso 1, é que embora o salmista estivesse numa esfera inferior, numa circunstância adversa, numa situação delicada da sua vida, que de forma poética ele simboliza neste vale que estava entre os montes. O vale não impediu o salmista de erguer a sua cabeça. Eu quero te dizer nesta noite, aleluia, que não importa a circunstância, não importa a situação, não importa a adversidade, por mais delicada que seja a circunstância, por mais dificultosa que seja a situação, nada pode impedir de você levantar a sua cabeça. Aleluia. O ato do salmista erguer os seus olhos significa, aleluia, que ele não estava focado no seu problema, mas que ele tinha certeza que de algum modo ele acharia a solução. E a solução não estaria na circunstância em que ele se encontrava, porque o foco dele não era o vale, não era o problema, não era a circunstância. A palavra de Deus diz que é para o primeiro lugar que ele olha, aleluia, foram os montes. Eleva os olhos para os montes. Montes nas Escrituras Sagradas, e segundo a geografia de Israel, aleluia, significa lugar de fortaleza, lugar de segurança, lugar que oferece proteção. Mas eu acho interessante que
mesmo diante, aleluia, dessa atitude de olhar para os montes, o salmista não ficou satisfeito. Glória a Deus, aleluia. Porque ele percebeu que por mais que ele estivesse convenientemente diante de um lugar que lhe oferecia uma certa estabilidade, uma certa segurança, ele sabia que aquele lugar, aleluia, não seria suficiente para livrá-lo da situação adversa e delicada em que ele se encontrava. E a palavra de Deus diz que novamente ele ergue os olhos mais um pouco e declara: o meu socorro vem do Senhor que criou o céu e a terra. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te dizer nessa noite: não confia em carro, não confia em cavalo, não confia no braço do homem, porque a palavra de Deus diz que maldito é o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Por quê, irmão? Porque independente dos recursos que você disponha, independente de quem possa te ajudar, um dia esse que hoje está te ajudando vai falhar, um dia o recurso que você está usando vai faltar, mas eu quero te dizer nesta noite que aquele que criou o céu e a terra, ele não faltará nem falhará para com a tua vida. Ciente dessa situação, o salmista Davi escreve o Salmo de número 23, verso de número 1, declarando: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia. Eu quero te dizer nessa noite, Deus, ele é o teu pastor, Deus é o teu guia, Deus é o teu defensor, Deus é o teu protetor. Ainda que o exército se levante contra a tua vida, ainda que o adversário planeje, projete, arquitete planos contra você, Deus, ele é poderoso para desfazer todo projeto, embaraçar todos os planos do adversário, só para te dar livramento, para mostrar que o Senhor é o Deus da nossa salvação. Aleluia. Por isso, irmão, o segredo da vitória está onde você está colocando a tua esperança. O segredo da vitória está onde você está depositando a tua fé. A Escritura diz que bendito é o varão que confia no Senhor. Bendito é o varão que põe a sua confiança no Senhor. Jeremias, ele tinha propriedade para falar, porque ele sabia que apesar de tudo que ele estava passando, todas as lutas, perseguições, ameaça de morte, todas as sabotagens do adversário, todas as emboscadas armadas, o Deus que falou com ele no capítulo 1, versículo de número 19 e 20, era fiel para garantir a sua vitória e a sua vida até o seu último dia de vida. Eu quero te dizer nessa noite que o mesmo Deus que falou para Jeremias: hoje eu te faço cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. É o Deus que está no controle da tua história. Não importa o vale que você está vivendo, não importa, aleluia, a adversidade que se abateu sobre a tua vida. O que importa é que você não vai desistir, porque você crê em alguém que não mente, não falha. A Escritura diz, aleluia, lá em Números, capítulo de número 23, versículo de número 19: porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria, falaria e não confirmaria. Deus
Deus, ele não torna atrás da sua palavra. A escritura diz lá em Isaías 55: porque como a chuva e a neve caem do céu sobre a terra, mas não torna para o céu, antes faz a terra produzir e brotar, da semente ao que semeia e pão ao que come, assim será toda a palavra que sair da minha boca, não tornará para mim vazia, antes prosperará naquilo para que eu a enviei. Aleluia. Se Deus falou que você vai sair dessa, você vai sair dessa. Isso é só uma fase, é um aprendizado. Você tem que aprender a ser forte. A única forma de você aprender a ser forte é Deus te colocando numa situação delicada, para testar tuas fraquezas, para testar os teus limites, para saber até onde você confia na sua palavra. É perigoso, irmão, quando o crente só quer viver de vitória. Sabe por quê, irmão? Porque o crente cai na tentação humana de se achar autossuficiente, porque acha que só chegou lá porque é, porque tem e porque faz. Eu quero te dizer nessa noite: quem é o Senhor, quem tem é Deus, e quem faz é o Rei da nossa salvação. Jeremias capítulo de número 9, versículo de número 23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado. Eu quero te dizer nessa noite: se você tiver que se gabar de alguma coisa, gabe-se de saber quem é o Deus que você serve. Porque quando Paulo escrevia a Timóteo no capítulo 1 da sua segunda carta, ele declara a Timóteo dizendo: porque eu sei em quem eu tenho crido, o qual é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Só fica até o fim quem conhece e confia em Deus. Quem não confia fica com os olhos cabisbaixo, só olhando para o problema e para a dificuldade. Isso só vai te levar a uma depressão. Isso só vai te levar à fraqueza, à derrota. Isso só vai te levar, aleluia, ao fundo do poço. Mas quando você entender que o segredo da vitória depende da perspectiva da tua visão, você vai perceber que nada e nem ninguém pode impedir aquele que é, aleluia, o Criador dos céus e da terra, de agir em teu favor. Aleluia. Porque Isaías 64 declara dizendo: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Só espera no Senhor quem conhece e quem confia. Quando os discípulos, os seguidores de Jesus, no capítulo de número 6, versículo 66 de João, abandonam Jesus e viram as costas, já não andavam mais com ele, a escritura diz que só ficaram os 12 apóstolos, que eram os discípulos do mestre. E Jesus se dirige aos discípulos e pergunta: e vocês vão querer também entrar da multidão? Pedro toma a palavra e declara a Jesus com conhecimento, aleluia, e confiança: para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Filho de Deus. Então, irmão, para de olhar para esse vale e começa a olhar para aquele que criou o vale. Começa a olhar para aquele que te colocou no vale.
porque aquele que te colocou também é poderoso para te tirar. Aquele que permitiu é poderoso para te resgatar. Você percebe que o salmista, ele não permanece na mesma perspectiva. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Só tem resposta quem pergunta. O tempo que você está nas redes sociais, derramando as tuas queixas, você está perguntando para Deus, de onde me virá o socorro? Jesus falou, quando você orar, não faça como os fariseus que se exibem, querendo mostrar que é gente de oração, para todo mundo ver que é gente de oração. Mas quando fores orar, entra no teu aposento, fecha a porta após ti, e fala com teu pai que te vê no secreto, porque aquele que te vê em secreto vai te recompensar. Você vai sair desse quarto não da forma como entrou, mas mais forte do que quando entrou. Eu quero te dizer nessa noite, quando você sair desse vale, você não vai ser mais a mesma pessoa que entrou no vale. Você vai sair fortalecido, edificado, confiante, experiente, com bagagem, recalabachudecai, e com experiência, para poder fazer a obra de Deus, para poder testemunhar quem é o Senhor e de onde vem o socorro daquele que depende da sua misericórdia. Portanto, amados, olha para Deus, olha para o Criador, porque quem criou sabe por que criou. Quem criou tem o domínio do que criou. Deus não criou só os montes, Deus também criou os vales. Sabe por quê, irmão? Para que o ser humano entenda que, apesar de ter também capacidade criativa, de ter também sabedoria, de ter, aleluia, preparo para um desenvolvimento pessoal, sem o Criador, você pode chegar até um certo ponto, mas vai chegar um ponto da tua vida que, se Deus não for contigo, desse ponto você não passa. Então, que você possa entender nessa noite, assim como os montes são importantes na nossa vida, os lugares altos, as altas posições, as grandes oportunidades, os vales também são fundamentais, para que você não esqueça da onde você saiu e quem te tirou da situação. O pior inimigo do homem é a ingratidão. Não seja ingrato com Deus, mas lembra da fase do vale, quando aquele que falou contigo, eu estou contigo, virou as costas para você. Quando aquele que falou, eu vou te tirar dessa, virou as costas e não deu nem mais as horas, até te bloqueou no Zap, do Face, no Instagram, e você não tem mais acesso. Lembra que estava contigo naquele momento. Foi aquele que consumou a obra no Calvário e te deu uma segunda chance. Então aprenda, todos passamos pelo vale, mas não permanecemos no vale, porque depois do vale vem a montanha. Depois da dificuldade vem a facilidade. Sabe por quê, irmão? Porque em lugar da nossa da nossa vergonha e afronta, Deus, Ele tem preparado dupla honra para te compensar. Amém, amados? Então entenda que sem o vale você desvia. Vale não desvia, vale só revela quem é quem. Tem gente que diz: Deus não pode exaltar fulano,
já mudou. Irmão, o monte também não muda ninguém. Os lugares altos, o poder, a fama não muda ninguém. Só revela aquilo que está por trás. Só revela aquilo que está por trás. Porque a glória não mudou o caráter de Daniel. Ele continuou sendo o mesmo homem de oração até o fim da sua vida. Ele continuou sendo o mesmo cooperador até o fim da sua vida. Ele continuou com o espírito de excelência até o fim da sua vida. Então que nessa noite você possa entender que você não está só nesse vale. Se você está num vale, Deus está contigo nesse negócio. E você vai sair desse vale. Porque tudo tem um tempo para acontecer na nossa vida. Nossa vida é feita de fase. Essa fase vai passar. Hoje pode estar nublado para você, mas vai chegar o dia que o sol vai brilhar, que o céu vai se abrir, que a glória de Deus vai chegar, e o tempo de cantar, vai resplandecer e chegar na tua vida em nome de Jesus. Que você possa ficar com essa palavra nessa noite. Que Deus te abençoe. Porque o guarda de Israel, irmão, ele continua fiel. Então permaneça fiel, seja no alto de um monte, ou seja no fundo de um vale, permaneça firme, porque Deus, ele permanece o mesmo para sempre. Amém, amados? Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.